Olá, alunos e amigos do Alpha Trader. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o professor Eliel de Souza e estou aqui para poder realizar mais uma incrível aula com vocês dentro da temática análise técnica e análise gráfica. Nós estamos numa série de aula tratando dos padrões de continuação. Já identificamos a importância dos triângulos e hoje eu quero falar sobre a importância da formação de retângulos, como identificá-los e utilizá-los ao nosso favor. Espero que seja de muito proveito o nosso tempo precioso aqui, mas antes, para não perder o costume, dá um like nessa live, nesta aula, dá um like nessa aula. Compartilhe com seus contatos. Se ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho para que todos os nossos vídeos e as nossas aulas e as nossas operações você receba as nossas notificações. Vamos então aprender a identificar os padrões de retângulo, o que eles são e qual a sua importância nas operações do mercado. Beleza, galerinha? Vamos lá. O que são os retângulos? Os retângulos, na realidade, eles são formados nas zonas de congestão ou de acumulação dos preços. Observa bem aqui, ó, tem uma figura dele, e exatamente nestas figuras que nós podemos traçar as retas, ó, essas retas horizontais, marcando a máxima e marcando a mínima desta região, desta zona, cuja amplitude costuma ser pequena. Note isso, a amplitude costuma ser pequena. É o período que a gente fala que o ativo está em consolidação, ele ainda não se decidiu. Numa região dessa, ele pode explodir para cima, como foi aqui, como pode explodir para baixo. Então, quando os preços vão ultrapassar os limites dessas retas, ou para cima ou para baixo, no sentido da tendência anterior, nós podemos dizer que esse movimento ele deu uma pausa, né, para respirar e ele volta ao seu curso natural. Então, quando esse rompimento acontece, no sentido contrário, por exemplo, aqui nós temos uma região de continuidade de alta, né? Há um padrão contínuo aqui de alta e se ele rompe para cima, significa que vai dar a continuidade àquele padrão que outrora estava seguindo. E se ele rompe no sentido contrário à tendência que estava caminhando, significa dizer que está acontecendo uma reversão de tendência. Então, se você está posicionado na ponta comprada, há um movimento de acumulação e ele não continua rompendo para cima, dentro da direção que estava determinado, você deve, então, sair, não deixar descer mais do que o necessário e proteger o que você ganhou. Então, nesse movimento de retângulo, você tem que estar ligado que é importante olhar o volume de negócios, que é um sinal para reconhecer a força do movimento, a força desse rompimento. Às vezes acontece o rompimento e o volume é baixíssimo. É o que chamamos de falso rompimento. Vamos olhar no gráfico a formação desse retângulo, né? Aqui, por exemplo, na CPL E6, nós tivemos aqui, ó, após, ó, movimento de alta, né? Subiu aqui 20%, esse movimento de alta foi até 33%. E depois veio um período de acumulação, de congestão nesta região que vocês estão vendo aqui, ó. Por algumas vezes ele tenta ultrapassar esses limites, não passa. E após um período de
30 dias, que é um período curto, período de um mês, temos um candle que fecha abaixo do retângulo. O que ele faz? Ele traz o ativo para baixo numa desvalorização de 18%. Então, quem estava comprado aqui, pegou uma compra, por exemplo, aqui nesse início de rompimento ou aqui na formação de um pivô, a partir de uma região dessa, ele fechou abaixo do retângulo, logo vem, engatilha um stop no rompimento e protege uma parte da porcentagem conquistada numa posição que estava na ponta compradora. Então o retângulo aqui foi de baixa, ele não foi de continuidade do movimento. Então aqui foi de reversão ao movimento de alta que foi estabelecido aqui anteriormente, ó. Aqui fechou acima da média 26, subiu, ó, pá! E aqui houve a formação de reversão conforme está sinalizado para a gente no gráfico. A gente vê também ele no padrão, vamos olhar aqui Lojas Renner. Lojas Renner nós temos a formação de um retângulo também. Deixa eu encontrar ele aqui no parâmetro de alta, que eu até deixei desenhado, para mostrar para vocês aqui como que ele é forte também para uma tomada de decisão após um período de acumulação. Ó. Veja bem, nós temos aqui uma lateralização contínua e após esse período de congestão, e foi um período até um pouquinho maior, 50 dias, esse candle fecha acima, ó, fecha acima do retângulo, e o que ele proporciona, após abrir acima, ó, ele proporciona uma alta de até 15%. Então, quem estava buscando oportunidade num ativo como esse, precisa observar que ele dá uma oportunidade em poucos dias, 30 dias, uma valorização de 16,23% no rompimento desse retângulo. Então, galerinha, você observa que é um padrão bacana. E nas operações de day trade, talvez alguém questione como que eu posso operar. Veja aqui no mini índice, né? Vamos buscar um padrão de congestão no mini índice e como podemos alcançar as oportunidades nele. Observa bem aqui a gente coloca vamos colocar num gráfico de 60 minutos. Nós estamos tendo aqui, ó, já nesses dias que se passaram, uma região de congestão nos 60 minutos, após o movimento contínuo de alta, ó. Tivemos essa alta contínua aqui, o índice agora no 60, ó, está nessa zona de congestão. Ontem, que foi dia 11 de junho, houve uma tentativa do rompimento. Observa bem que nesse rompimento aqui, fechando abaixo do retângulo, o ativo desceu 700 pontos. Repica novamente para essa região. Você vai observar nos próximos dias, se ele continuar respeitando esse movimento que fechou abaixo do retângulo, mais uma vez ele vai caminhar aos próximos suportes, podendo descer nos próximos dias 1.700 pontos. No caso da ponta comprada, ele tem que voltar, subir e fechar acima da região de 130.900 para subir proporcionalmente aí o tamanho do retângulo. Geralmente, como alvo, ó, você vê o tamanho do retângulo, 1.000 pontos. Em gráficos menores, você pode usar esse mesmo critério. Observa que ele criou uma zona de congestão nessa região de 130 e 500 e nesta região de 130.000. Olha o tamanho do retângulo, 500 pontos. Esse candle aqui fecha abaixo da congestão, ó. Então aqui deu uma entrada para venda. Foi exatamente aqui ontem que nós fizemos uma venda
que nos proporcionou uma descida, ó, de até 1.200 pontos, ok? Quem gosta do alvo proporcional ao tamanho do retângulo, ó, 500 pontos, aqui foi batido, exatamente do tamanho do retângulo. Você pode também utilizar esta estratégia para buscar os seus alvos e os seus objetivos. Você vê isso em qualquer ativo. Olha aqui na boletinha do dólar, ó. Tivemos uma região dias anteriores, ó, zona de congestão. Zona de congestão. Ele abre já dentro dessa zona de congestão e esse candle aqui, ó, fecha acima, proporcionando um movimento muito forte na ponta comprada do dólar, ó. De cara ele sobe 13 pontos, faz uma retração de 8 e busca até 46 pontos ao vencer a região do retângulo. Muito simples, muito prático. Novamente o dólar ontem ficou congestionado nessa região, então nos próximos dias, se ele abrir aqui dentro dessa caixinha, o primeiro candle que fechar abaixo vai puxar o ativo pelo menos de 20 a 30 pontos para baixo. E o primeiro que fechar acima vai proporcionar mais ou menos o tamanho da caixa, né? O tamanho da caixa, 16 pontos. É o que pode ser determinado como alvo nas operações. Beleza, pessoal? Então, essa aula bem rápida, né? Bem prática, para que você possa colocar isso em ação. Espero que tenha agregado valores para vocês. Se você curtiu, gostou do assunto, assista essa aula mais vezes, compartilhe com seus amigos e nas operações identifique esse padrão de retângulo e coloca a aula em prática e que venha resultados muito interessantes para todos vocês. Até o nosso próximo encontro.